O meu avô, ele era um imigrante, e ele no começo do século passado, 1900, ele veio para o Brasil. E aqui ele trabalhou como ajudante de uma padaria, e depois ele acabou montando uma padaria para ele, que era a padaria 21 de Abril, no Brás, na rua 21 de Abril. Aliás, ele foi para a Itália, casou, veio para cá com a mulher, e minha mãe nasceu no Brasil. Minha mãe é brasileira. E voltou com o meu pai, com o meu avô, perdão, voltou com o meu avô para a Itália. Lá ele constituiu a sua casa, etc. E minha mãe, pequena, foi para um colégio. E então, o meu avô faleceu, e minha mãe e a irmã dela, que é a minha tia, estavam no colégio, elas eram menores. E foram criados no colégio até adquirirem a maioridade. E lá eles conheceram, minha tia, irmã da minha mãe, conheceu o irmão do meu pai, que era médico, o 10º Valfré. E ela casou com o 10º Valfré. E a minha mãe acabou se namorando do meu pai, ou meu pai da minha mãe, eu não sei qual dos dois bateu primeiro, e se casaram também. E o meu tio falou para o meu pai: olha, você tem um trabalho menos, vamos dizer, de menos empenhos, porque você pode fechar a tua oficina de prótese por 1 mês, 2 meses. Eu não posso parar com a minha clínica. Então ele veio, pediu para o meu pai vir para o Brasil. E eles eram recém-casados, minha mãe estava grávida. E ele veio para o Brasil para ver as propriedades que o sogro tinha deixado, e com uma procuração para vender tudo. Isso foi em final de 1935. Minha mãe já era grávida. Acontece que aqui no Brasil a burocracia não foi inventada agora. Ela existia desde que o Cabral a trouxe, né? E meu pai não conseguiu vender as poucas propriedades que o meu avô tinha deixado, inclusive a padaria. E eu nasci aqui. Então, como naquela época não existia viagens aéreas, ele deu um tempo para que eu tivesse alguns meses de idade, e no fim de 1936 ele voltou para a Itália. E disse para o meu tio, falou: olha, aquilo lá não dá para vender por enquanto, tem que... e voltou sem vender? Voltou, não vendeu nada. Parece que vendeu um terreninho, qualquer coisa assim, mas coisa de pouca expressão. Sim. Bom, também o capital não era grande, o patrimônio não era grande, mas tinha aquela padaria, tinha mais algumas outras propriedades. E aquilo ficou. Isso já era 37. Na porta da guerra. Assim que a guerra veio, meu pai ainda era jovem, quer dizer, ele já tinha feito o soldado, mas ele ainda era em idade de ser recrutado pela segunda vez. Ele era de 1910, então ele ainda tinha 30 e poucos anos, e como ele estava no serviço médico, odontológico, né, ele foi requisitado para o exército. E ali tinha 2 opções. Como eu era brasileiro e minha mãe era brasileira, nós poderíamos ter voltado. Mas ele não. Sim. Então minha mãe falou: não, eu casei para ficar junto com meu marido. E assim foi. Nós ficamos lá. E eu, pequeno, fui crescendo e assisti todas as passagens da guerra naquilo que eu pude ver. A invasão dos alemães, a guerra, as lutas dos alemães com os vamos dizer assim, os porta-aviões. A resistência. A resistência. Enfim, eu com meus 10, 12 anos, eu não tinha assim a verdadeira noção das coisas. Para mim a guerra ainda era
quase que um teatro. Era um dia a dia, né? De maneiras que... Mas a gente revendo os filmes e tudo, passa de novo aquelas coisas. E você morava lá no norte? Nós morávamos no norte, a 60 quilômetros de Turim, uma cidade chamada Paesana, província de Cuneo, na divisa com a França. Lá, por exemplo, quando houve o término da guerra e vamos dizer, a vinda dos aliados, eles não chegaram lá. Os aliados chegaram até Milão, por ali, porque a entrada dos aliados foi pelo sul da França, da Itália, em Anzio, perto de Nápoles. E ali eles subiram. E a França estava tomada nessa época? A França estava tomada pelos alemães. A França foi rapidamente tomada pelos alemães. E justamente ali havia o fluxo das tropas alemãs. E nós percebemos que a guerra, os adultos perceberam que a guerra estava terminando pela retirada das tropas alemãs. E praticamente eles deixaram a casa vazia. Não houve uma ocupação, houve uma desocupação. E ali, logicamente, quem tomou conta não foram os aliados, foram as tropas da resistência, aliadas aos aliados. E aí se constituiu um governo provisório, aquela coisa toda. Meu pai, como militar, ele foi, e aqui eu termino a história dele, ele foi preso. Ele fazia parte da divisão dos alpinos, que é a infantaria de montanha. E ele foi pego, foi levado para campos de concentração, passou uma odisseia, viu colegas faltarem, morrerem, presenciou, porque ele não foi em Auschwitz, ele foi num outro campo que também tinha o setor de judeus. Como quando ele veio da Itália, ele tinha deixado alguns amigos lá em Turim, e um deles era titular de um pequeno laboratório de cosméticos, que naquela época se chamava de produtos de tocador, produtos cosmético veio depois, né? Eu não me lembro que naquela época se fizesse desodorante. Não existia o desodorante. Desodorante é coisa bem da década de 60. Por isso que eu estou falando, então, aquilo era só tocador, era só para mulher. Então, o homem e a mulher usava, aliás, nem se depilavam, não existia aquela... Bom, enfim, então meu pai se correspondeu com essa pessoa e falou: olha, o Brasil está começando, não tem nada. Naquela época, inclusive, se vocês voltarem para a história do Malato, vocês vão ver que o Bozano estava começando mais ou menos naquela época. Entende? Entende? Então, ele resolveu montar um pequeno laboratório. Laboratório Hermes Limitada. Hermes com H. Laboratório Hermes Limitada. O ano foi 1953. Eu entrei na faculdade nós casamos em 59, entrei na faculdade em 57. Se meu pai tivesse tido a persistência de insistir mais em umas coisas, realmente nós poderíamos ter tido, porque eu me formando na faculdade de farmácia, eu já apesar que na faculdade de farmácia de cosméticos eu não vi absolutamente nada. Depois é que surgiu, muito depois, a cadeira, a disciplina, não era nem cadeira, disciplina de cosméticos. Eu comecei a faculdade, o meu primeiro ano foi na faculdade de farmácia e odontologia na rua Três Rios, no Bom Retiro. Naquela época, o governador de São Paulo era Lucas Nogueira Garcês, e ele começou a fazer a cidade universitária.
que o Lucas Nogueira Garcês ele era e catedrático da Politécnica e tal. E ele idealizou a cidade universitária junto, obviamente, com uma série de cabeças. E um dos primeiros cursos que foram transferidos para a cidade universitária foi de farmácia. Então nós fomos transferidos da Rua Três Rios para a Faculdade de Farmácia. E nos dissociamos da Faculdade de Odontologia. Naquele momento, um grupo de professores, enfim, entenderam que era o momento de também trocar o nome da faculdade, porque não tinha mais razão de ser Faculdade de Farmácia e Odontologia, se a Odontologia tinha ficado aqui na Três Rios. Muito mais tarde a Odontologia foi para lá. E aí surgiu a Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade de São Paulo. Então eu entrei na Faculdade de Farmácia e Odontologia e saí pela farmácia e Bioquímica. Eu sou da primeira turma. É da USP. A turma de 62 da USP. A minha turma é a primeira turma de bioquímicos, de 1962. Com 6 meses antes de me formar, eu fui convidado pelo meu professor de farmacognosia. Nossa! É um nome difícil. É o estudo das plantas. Farmacognosia. Pelo professor de farmacognosia, que era responsável pela divisão farmacêutica da Ródia, fui convidado para ser estagiário na Ródia. Naquele mesmo período, eu também fui convidado para fazer um estágio na companhia Swift, era um frigorífico carne sócio da Armor. Era em Utinga. E eu tinha um outro professor que dizia sempre: olha, vocês estão fazendo um curso de farmácia que é muito bom, porque vocês podem ir para a farmácia, vocês podem ir para a farmácia hospitalar, vocês podem ir para a beleza, vocês podem ir para alimentos e vocês podem ir para análises clínicas. Não esqueçam, o homem tem que comer sempre. E o homem vai ficar sempre doente. Então, das duas, uma. Ou você entra em remédio, ou você entra em comida. Não tem erro. Não existe, ninguém para de comer mesmo na guerra. Ninguém para de ficar doente mesmo na guerra. Então, como eu já tinha visto, me interessou a parte de alimento. E eu fui para a Swift. Eu abri mão do convite da Ródia, que eu na verdade nem sabia exatamente o que a Ródia representava. E achei melhor ir para a Swift. E lá fui, para o laboratório bromatológico. Nossa! São nomes. Bromatológico é de comida. E lá fui eu para o laboratório bromatológico analisar a mortadela, E eu vi como se fazia aqueles embutidos. Apesar de toda a higiene, etc., se usam as partes menos nobres do animal, né? Bofe, coração e miolo, aquela coisa toda. Mistura-se com uma porção de ingredientes, né? E sai a salsicha, sai aquelas... Eu fiquei só 3 meses, só 2 meses. Por quê? Porque, novamente, eu estava ainda cursando, novamente a Ródia buzinou no meu ouvido. E aí eu já tinha, como eu estava em Utinga, que era subdistrito de Santo André, eu fiquei sabendo o que era a Ródia. A Ródia é uma potência enorme. E aí eu fui admitido já naquela época, não mais como estagiário, já fui como funcionário.
na chefia, como adjunto da chefia de produção do setor de hipodermia. Hipodermia é tudo que é injetável. Eu fui nomeado chefe dessa produção de liofilização. Tá. E causou até uma certa, vamos dizer, inveja com os veteranos, porque eu era jovem e o setor, como era novo, todo mundo tinha a ambição de ser chefe. É o tal negócio, se você tem uma frota de carro e chega o carro novo, você quer ser o motorista do carro novo, né? Aí, em função de uma vacância de um posto, eu fui nomeado para o cargo de chefe de produção da subdivisão de antibióticos, preparação e acondicionamento. Aí sim, aí a coisa tomou uma certa importância. Comecei a ter... Aí era uma unidade de produção. Era uma unidade de produção, fermentação, a coisa ali era realmente interessante. E sem perder esse cargo, eu, em 65, me deram a chefia do setor de desenvolvimento de novos produtos. Só acumulou os 2 cargos. Eu acumulei o cargo do laboratório farmacotécnico. Na verdade, o desenvolvimento de produtos poderia ser chamado adaptação de formulações, porque a Ródia, ela é uma empresa francesa. Os laboratórios farmacêuticos da Ródia era a divisão Spécia, espécie de especialidade, Spécia. Essa divisão Spécia francesa é que tinha as cabeças pensantes lá, os que faziam as fórmulas e tudo. Inclusive existem moléculas que foram estudadas e descobertas naquele laboratório. Um deles, por exemplo, que é famoso, é o Gardenal. O Gardenal chama-se Gardenal por quê? Eu vou explicar. Descobriram estudaram essa molécula desse tranquilizante muito importante para quem tem esses problemas psíquicos, né? Neurológico, E quando se tratou de dar o nome do produto, eles estavam numa reunião e o chefe de pesquisa falou: coloque o nome que vocês quiserem, mas mantenham a terminação al, porque é um aldeído. Então ele falou em francês: faites-vous comme vous voulez, mais Gardenal. Gardez quer dizer, conserve, Gardenal. E saiu o nome Gardenal.